Obrigado por terem atendido ao nosso convite para este que será, de fato, como diz o convite, um debate. Portanto, a ideia é que, livremente, a gente discuta algumas ideias sobre tribunais penais internacionais e julgamentos criminais internacionais, de um ponto de vista que a gente anunciou como sendo crítico, né? Então, segundo o programa, eu, em princípio, deveria dizer algumas palavras agora sobre o que a gente quis dizer com isto, né? Com esta perspectiva crítica. As boas coisas de você, de vez em quando, ter um elevador que não funciona muito bem é que ele acaba te atrasando um pouco, ele te toma alguns minutos da sua fala, você é obrigado a falar menos. Você, portanto, se expõe menos nessa primeira fala, pelo menos. Então, eu vou tentar ser um pouco mais breve do que eu seria, ou do que estava programado, para a gente já poder passar para a primeira discussão sobre tribunais específicos. Eu vou localizá-los, ou vou tentar localizá-los em relação ao que estamos fazendo aqui, ao que deu origem a isso que estamos fazendo aqui. Eu, na medida em que fui produzindo coisas sobre direito internacional, ou pensando coisas sobre direito internacional aqui na Escola de Direito, cheguei em algum momento a uma discussão sobre a ideia de rule of law em direito internacional. Quer dizer, será que é possível pensar rule of law, o que a gente em português normalmente chama de Estado de Direito, numa ordem jurídica que é totalmente diferente das ordens jurídicas internas, que é a internacional? Será que é possível, portanto, este Estado de Direito, este governo pelas regras, esta ideia de que a vida seja, de fato, regida essencialmente pelo direito? Claro que havia aqui tantas questões a considerar em relação a isso. Algumas delas me pareceram ser problemas de estrutura mesmo do direito internacional, quer dizer, a natureza mesmo do direito internacional coloca obstáculos a este Estado de Direito, a este rule of law. E depois, o direito internacional é muito vizinho, muito próximo de dinâmicas que são as dinâmicas da política internacional e que são as que a gente talvez chamasse de grande política. Quer dizer, todo o direito está intimamente conectado à política, mas o direito internacional está conectado às grandes questões políticas de ordem no mundo, né? Então, a força de atração das dinâmicas políticas é muito forte, causa, se vocês quiserem, desvios na ordem jurídica. Me ocorre agora, por acaso, e falo livremente, quando eu fui tentar entender o que eram buracos negros, né, eu só entendi que os buracos negros eram lugares de tamanha atração que mesmo a luz, quando passa por perto, ao menos desviada, o seu caminho se desvia por causa dessa força de atração, ou mesmo é totalmente engolido. Então, me parece que o direito internacional, na esfera das relações internacionais, é como se, quando ele chega muito perto da política, ele sofre esse efeito do buraco negro, ele se desvia, ele se deturpa e talvez mesmo seja engolido. Então, a pergunta que eu um dia cheguei a fazer, pensando especificamente um desses temas da política internacional, que é a política do Oriente Médio, e que era como a política do Oriente Médio se revelava ou se desenvolvia dentro do Líbano, certo? E um dos fatos mais marcantes dos últimos anos nesta política regional e nesta política especificamente libanesa foi a criação de um tribunal especial para o Líbano, sobre o qual eu falarei um pouco mais tarde. Mas esse tribunal me fez pensar no tema dos tribunais penais internacionais e a sua relação com a política na esfera internacional. Então, esse é o ponto, digamos,
de partida, eu escrevi um pequeno artigo sobre isso, e em determinado momento, falando com amigos muito caros, que já falarão aqui, o professor Aziz, especificamente, em Minas Gerais, dissemos que poderíamos fazer um livro sobre isso, né, sobre os vários tribunais penais, adotando esta perspectiva crítica. Então, nós convidamos vários amigos para que eles fizessem parte do projeto e enviamos a eles o meu artigo, aquele artigo originário meu, e um artigo de um professor que vários de vocês vão conhecer, que é o professor Koskeniemi, né, que é um grande internacionalista. Eu digo isso para os alunos, né, é um dos maiores internacionalistas contemporâneos. Ele será uma referência necessária para vocês, na medida em que vocês avançarem nos estudos. E ele escreveu um artigo bastante interessante sobre os tribunais penais internacionais, e que tem uma pegada crítica também, que a gente adotou como ponto de partida para a nossa... Acho eu que esses dois textos, digamos, partem de uma pergunta fundamental, que é: para que servem tribunais penais internacionais? Isto quer dizer várias perguntas diferentes, né? Para que nós os queremos, quer dizer, com que intenção eles são criados, qual é a utilidade real que eles pretendem ter, uma vez que eles estão funcionando, qual é o resultado real que eles trazem, certo? Quer dizer, qual é a razão fundamental e qual é o objetivo e qual é a resultante real do trabalho dos tribunais penais internacionais. Claro, essa é uma pergunta que se faz de modo genérico, mas se responde muito mal de modo genérico, certo? Porque a tipologia dos tribunais penais internacionais e a variedade dos casos de julgamentos criminais de caráter internacional é tão grande, essas duas variedades são tão grandes, que você se pergunta se cada um dos tribunais e se cada um dos julgamentos não serve a propósitos diferentes, ou se não funciona de fato de modo totalmente diferente. Agora, era preciso fazer algumas perguntas que pudessem englobar todos os tribunais, ainda que as perguntas tivessem respostas diferentes para cada um deles, né? Assim, eu acho que o Koskeniemi diz, eu vou me referir a algumas coisas do que ele diz, depois eu vou tentar ser muito breve com o modo com que eu olhei para isto. Ele diz, a ideia central o dilema com o qual nós lidamos será possível julgar individualmente, julgar indivíduos por grandes desastres humanitários, certo? Sem transformar isto no que ele chama de show trials, sem transformar isto num mero espetáculo, certo? Então, será que é possível fazer isto? Será que cabe você buscar a responsabilidade individual lá onde o contexto é tão mais complexo, é tão mais dramático, certo? Então, essa talvez seja a pergunta fundamental. Será que cabe buscar esta responsabilidade individual? Será que é uma tarefa inútil? Ou é uma tarefa que só servirá a outros propósitos que não os declarados, certo? E a isso nós voltaremos um pouco mais para frente. Uma coisa que o Koskeniemi nota nesse seu artigo é que esta tendência da criação dos tribunais penais internacionais decorre de uma vontade de transferir para o internacional as dinâmicas e as lógicas do direito interno. Quer dizer, justamente, estamos pensando no estabelecimento de um rule of law na esfera internacional. Pensamos o rule of law, sobretudo, como baseado nos direitos internos. Eu transfiro esta racionalidade para o direito internacional como se fosse possível. E essa ideia, para os tribunais penais internacionais, consistiria em, essencialmente, nenhum crime deve passar impunido, nada deve passar, nada se deve deixar passar. Todo mundo deve ser julgado pelos seus crimes. Quer dizer, há uma ideia de uma
universalidade da capacidade de punir, porque assim há a prova de que todo mundo está submetido ao direito de fato, quer dizer, o rule of law seria sem falhas, né? Mas ele mesmo diz que talvez isto já esteja furado desde o início, há quem tenha dito isto desde o começo, inclusive Hannah Arendt, quando dizia que parecia até inadequado julgar legalmente pelo direito num tribunal Eichmann, que ele era certamente condenável, culpado, etc., mas parecia inadequado que aquilo ali estivesse se passando diante de um tribunal, que a coisa era tão maior do que aquilo, que era como se você a diminuísse ao trazê-la para um julgamento como aquele, ainda que em outro lugar ela tenha dito, bom, mas já que há um julgamento, este julgamento deve ser sobre a responsabilidade individual deste acusado, quer dizer, aí ela aderia ao estrito legalismo, certo? Mas isto coloca em tensão as duas ideias sobre para que serviria um tribunal e um julgamento como este. Será que ele serve realmente para indicar a culpa individual? Ou será que ele está lá para estabelecer uma verdade mais profunda, mais ampla? Quer dizer, será que o serviço que nos prestam os tribunais penais internacionais é o de nos dizer fulano é culpado e ele deve sofrer tal ou qual pena? Ou é nos dizer sobre a verdade do que aconteceu naquela situação de tragédia humanitária, etc. Quer dizer, e é claro, há outras utilidades possíveis para o que se passa nos tribunais penais internacionais. Então, Koskinen me diz, assim, eu estou realmente resumindo, mas eu recomendo a leitura desse texto. Ele diz, será que é para punir individualmente a pessoa culpada pelos crimes? Será que se trata de impedir ou de mandar uma mensagem a outros possíveis criminosos no futuro? Quer dizer, o efeito de deterrence, né? De demover as pessoas de cometerem crimes, servir de exemplo. Será que os tribunais penais internacionais servem para regenerar o tecido social e permitir que ele agora reconstrua novas bases de convivência social? Será que ele serve para estabelecer a verdade? Cada uma dessas questões traz os seus problemas, certo? Será que é suficiente reduzir o que acontece nesses grandes momentos de tragédia humanitária a culpas individuais? Será que é possível, na verdade, estabelecer a culpa individual quando você, conectando com o contexto em que aquela conduta aconteceu, você percebe que aquela conduta aparece quase como dentro da normalidade dentro do contexto. Portanto, não há nem como dizer com a certeza absoluta de que aquele comportamento era um comportamento criminoso dentro do contexto social em que ele se inscrevia, quer dizer, dentro do contexto de normalidade política em que ele se inscrevia. Justamente por isso, talvez a ideia de que isso daqui demova outros de fazerem crimes no futuro também parece ter pouca força, porque, e isso é uma coisa muito interessante que aparece ali, muitos desses crimes, especialmente quando você se refere à época do nazismo, ao comunismo, etc., muitos desses crimes eram cometidos não porque havia uma vontade de fazer o mal, mas justamente o contrário. Eles se inscreviam num projeto de criar um mundo melhor, onde quer que isto levasse. Portanto, havia uma percepção de que aquele mal, aquele crime, era um comportamento necessário para a construção do bem maior. Portanto, talvez nessas circunstâncias, quando você pensa estar fazendo o bem, essa ideia de que a criminalização ou o julgamento vá demover o criminoso de comportamento futuro, além do que, será possível, diz ele, e eu concordo, será possível que os tribunais penais internacionais terão, então, a missão de transformar o ser humano comum em um super-herói, aquele cara que vai resistir à pressão fenomenal
em que esses crimes se dão. Quer dizer, o contexto social cria tal pressão sobre as pessoas em que é muito difícil você resistir e se transformar, então, no herói que vai dizer, não, eu não entro nesta. É claro, sem falar dos aspectos psicológicos da ação coletiva desse tipo de violência, etc. Ao contrário do que acontece com processos internos domésticos de transição, justiça de transição, aqui tribunais penais internacionais aparecem como pouco aptos a criarem a regenerarem o tecido social, porque, pelo contrário, eles talvez tragam o efeito contrário, porque em vez de você ter um processo interno em que as várias componentes da sociedade tentam algum caminho de regeneração, quando você leva para o internacional, você traz procuradores ou acusadores externos, você tem juízes externos, estrangeiros. Então, a capacidade que esses processos têm de criar esta regeneração interna é muito mínima. E, finalmente, se você disser que o que se pensa, o que se quer é o estabelecimento da verdade, isso também traz grandes dificuldades, porque a verdade nunca é uma só, né? E, especialmente, quando você traz os acusados para o banco de réus, se você quiser, de fato, um processo que não seja um mero show trial, né, um mero espetáculo, uma mera alegoria de julgamento, não é isso? Você tem que dar voz ao acusado, e ele trará para você aspectos da verdade ou outras verdades que não aquelas sobre as quais, normalmente, os tribunais penais internacionais foram construídos. Quer dizer, isso é muito importante da gente perceber. Os tribunais penais internacionais, especialmente os ad hoc, é claro que nós vamos ver as tipologias aqui, mas especialmente aqueles criados para situações especiais, como, por exemplo, Ruanda, Iugoslávia, Camboja, Líbano, etc., eles são criados, em geral, com base em uma versão da verdade que é aceita, certo? Quer dizer, se vocês quiserem, no exagero, digamos, é a justiça do vitorioso, a justiça do lado vitorioso que monta os tribunais sobre premissas determinadas, certo? Quando o Koskinen escreve esse texto, ele estava escrevendo o texto quando Milosevic começava o julgamento de Milosevic no Tribunal Penal para a ex-Iugoslávia. E justamente Milosevic estava incomodando demais, porque justamente ele estava sendo muito inteligente em usar o tribunal para trazer a sua verdade de como as coisas tinham acontecido ou do que tinham significado as coisas. Inclusive, substituir a ideia vigente de que aquilo ali era um conflito de natureza étnica, etc., por uma outra versão segundo a qual aquilo ali era um jogo de grande política e de que ele só estava sendo acusado ali porque ele tinha sido o lado perdedor no jogo das potências em relação à ex-Iugoslávia. Então, o dilema era esse: ou você vai atrás da verdade, e isto quer dizer que o acusado precisa, então, poder dizer tudo o que ele quiser dizer, e, normalmente, a sua defesa estará fundada numa coisa que me parece aparecerá em outros tribunais, especialmente no do Líbano. A sua defesa estará fundada em deslegitimar o próprio tribunal, quer dizer, deslegitimar a versão da verdade sobre a qual o tribunal está montado, certo? Isto é muito importante da gente entender, porque, na verdade, as duas escolhas básicas, e isto não sou eu quem diz era um advogado francês de origem vietnamita que defendeu casos famosos na França, o Vergès, e ele fazia a diferença entre o tribunal, o julgamento de ruptura, que é esse em que a defesa chega para dizer esse tribunal não tem legitimidade, ou então aquele julgamento de aceitação, em que você simplesmente vai lidar com as questões jurídicas, culpa, não culpa, responsabilidade,
tempo de cadeia, defesa e assim por diante. E isso me parece ser uma chave muito importante de diferenciação. Se você não permite que o acusado venha e ponha em xeque esta legitimidade do tribunal, a verdade do tribunal, você transforma o julgamento num mero espetáculo que tem justamente um fim pré-determinado, certo? E isto é um dos que me parece ser um dos grandes problemas dos tribunais penais internacionais, é de que a questão parece estar posta sobretudo em quem vamos acusar, porque uma vez acusado, o caminho para a condenação, porque o propósito dos tribunais é a punição, quer dizer, justamente por isso se pensa que eles foram criados. Então, eles só serão bem-sucedidos na medida em que eles punirem aqueles que eles acusarem. É claro que eu estou super simplificando aqui, mas o que eu gostaria de dizer, e esta tem sido a minha perspectiva sobre isto, é de que quando nós nos defrontamos com estas crises humanitárias, estes crimes, se vocês quiserem, nós fazemos escolhas, quer dizer, quem vocês quiserem, a comunidade internacional, os vencedores, o Conselho de Segurança, a ONU, o próprio país, etc. Alguém faz escolhas, certo? E algumas dessas escolhas são fundamentais, e eu acho que todas elas são tocadas em maior ou menor medida por considerações de natureza política. Eu acho que em várias circunstâncias elas são totalmente tomadas pelo político, certo? Então aqui aquilo que eu chamava de buraco negro opera totalmente. O Tribunal Penal, que pode até funcionar no seu funcionamento diário, se você falar com os funcionários, se você falar com os juízes, se você falar com o promotor, todo mundo está fazendo o seu trabalho tecnicamente, corretamente, com a maior boa-fé, etc. Quer dizer, tudo caminha dentro da normalidade do direito, como se você estivesse em qualquer outro tribunal. Se discute a questão da jurisdição, do direito de defesa, do equilíbrio de armas, do modo de produção das provas, etc. Tudo funciona na normalidade. Mas, de algum modo, aquele processo de normalidade está a serviço de um jogo político muito maior, muito mais forte, e que determina não só o modo como ele se dá, mas a sua resultante final. Algumas dessas escolhas que a gente faz são estas. Cria-se um tribunal internacional ou não se cria? Por que em algumas circunstâncias alguns são criados e em outras não? Isso é uma pergunta fundamental. Por que se criou Ruanda e Iugoslávia e não se criaram outros? Certo? Por que se criou o do Líbano como se criou o do Líbano? Que daqui a pouco eu falarei sobre isso. Certo? Outras escolhas que você faz, os crimes que você vai julgar. Quais são os crimes que você vai julgar? Claro que aqui já há quase que um consenso em relação aos crimes dos vários tribunais penais internacionais, mas o caso do Líbano já é um caso bem diferente, certo? As escolhas feitas em relação ao crime são totalmente diferentes. Você faz escolhas de procedimento, você faz escolha de lei de processo. Então, por exemplo, eu vou discutir isso mais tarde, você decide se você julga a revelia ou não. Não é isso? Isso é muito importante para os efeitos que terá o tribunal. Você decide sobre lei aplicável ao crime. Será que é a lei interna? Será que é o direito internacional? Você decide sobre os casos que serão investigados e as acusações que serão feitas, e os casos que não serão investigados e as acusações que não serão feitas, certo? E isso vocês verão, inclusive, no TPI. Vocês têm escolhas que são feitas sobre como a agenda de acusações do TPI é montada. É ou não é? Por exemplo, com grande influência de um país que nem faz parte do tratado. É ou não é? O que eu quero dizer é que são escolhas que você faz ao longo do processo, desde antes da criação e em seguida à criação, que podem ser vistas como tendo racionalidade jurídica ou então precisam ser pensadas diante de uma racionalidade mais evidentemente política. Eu serei muito mais explícito com relação a isso quando eu falar sobre o Líbano, certo? Por enquanto eu fico por aqui.